caríssimos estudantes. Olá, você que está se preparando para o Enem, né? Daqui pouco mais aí de 3 meses e meio você vai estar aí de frente com as provas do Enem. E assim como eu tenho feito, estou passando aqui para dar uma dica para vocês sobre matemática. Sou o professor Tassiano Medrado e hoje nós vamos tratar de um assunto, dando sequência na parte da matemática financeira. Nós vimos na aula passada, na aula 4, a diferença entre juros simples e juro composto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre equivalências de taxas de juros, tá? Vocês estão lembrados que na última aula eu falei que quando vocês forem calcular na fórmula a capitalização, seja no regime simples ou composto, vocês têm que estar atentos exatamente a questão do período de aplicação com a taxa, né? Então eles têm que estar no mesmo período de tempo, né? Se a taxa for em mês, o período de capitalização tem que ser em mês. Se for em ano, o período de capitalização tem que ser em ano. Então hoje vocês vão aprender comigo como fazer essa transformação, tá? Vamos imaginar que você tem uma questão no Enem, que o examinador te deu uma taxa mensal e te deu um período em ano. Aí você pode transformar tanto a taxa para ano ou tanto o ano para mês, tá certo? Vamos lá. Então, ó, no regime simples, eu coloquei aqui um exemplo, 2 exemplos, para a gente poder te explicar. No regime simples, como ele é linear, ele não é uma exponencial, então para você calcular a taxa de 5% ao mês para o anual, você só fazer uma regra de 3 simples, né? Então, se eu tenho 5% ao mês, então um ano tem 12 meses, eu quero para anual, um ano tem 12 meses, então eu multiplico 5 vezes 12, então eu tenho uma taxa de 60% ao ano. Então, no regime simples, a taxa de 5% ao ano, ela equivale a uma taxa de 60% a outro. 5% ao mês, ela equivale a uma taxa de 60% ao ano. Se for o contrário, se eu tiver a taxa de 60% ao ano e quiser para mês, como eu para encontrar para ano eu multipliquei, para encontrar para mês eu divido 60 por 12, que vai dar 5%. Então não tem muito o que se fazer e nem tem muito o que se complicar com relação à equivalência de taxa no regime simples. É muito simples. Até usando uma redundância, é muito simples você calcular a transformação de taxa de uma unidade de tempo para outra, né? Porque ela é feita de forma muito tranquila. Agora, já no regime composto, não, ele complica mais um pouquinho, porque vocês estão lembrados que a diferença do regime composto para o regime simples é que o regime composto, como a taxa incide sobre o capital mais juro, então ele é um exponencial, né? E lembra para vocês que eu falei na aula passada, que existe essa expressão 1 mais i elevado a n, que é o fator de capitalização, né? A taxa 1 mais i elevado a n é o fator de capitalização. Então, a forma para a gente calcular, por exemplo, do regime de 5% ao mês para anual, então eu vou apagar aqui, porque eu mexi aqui, ficou um pouco confuso. Então, eu tenho o que aqui? 5% ao mês, e aí eu tenho aqui o que? A fórmula é essa aqui, ó. A fórmula é essa aqui. Taxa anual a partir da taxa mensal é 1 mais i elevado a n. N é o período de capitalização, menos 1. Tá? O menos 1 porque é o menos 100%, tá? Então você vai ter, a taxa anual vai ser 1 mais, a taxa sempre é decimal, vocês estão lembrados? Divide por 100, né? 5%. 5 dividido por 100. Então eu transformo ela para decimal. Então ela é 0,05 elevado a 12. Somando 1 mais 0,05 dá 1,05 elevado à potência 12. Né? Então, você vai ter lá 1,7958. Tá? Menos 1, resolvendo isso aqui, a gente vai ter uma taxa de 79,58% ao ano. Então, uma taxa de 5% ao mês no regime composto, ele é uma taxa de 79,58%. Vocês estão lembrados que eu falei do grande perigo do juros sobre juros, né? Das dívidas, né? De cartão de crédito, ou de limite de banco, ou de empréstimos e tal, de qualquer natureza. Então presta bem atenção numa coisa. Olha só a diferença, uma taxa anual mensal de 5% é 60% ao ano nos juros simples.
Olha quanto é no juro composto, gente, 79,58%, ou seja, 19,58% a mais, né? Realmente é um absurdo, complicado. E aí, se eu quiser fazer o contrário, para a gente fazer a contraprova, uma taxa de 79,58% que a gente encontrou ao ano para mês. Aí nós vamos fazer o seguinte, a mesma fórmula, tá? 1 mais i elevado a n menos 1, vocês vão ter que decorar essa fórmula, vocês vão ter que memorizar essa fórmulazinha aqui, tá? Ó. 1 mais i elevado a n menos 1, que é a taxa de equivalência, a fórmula que dá a equivalência de taxa no regime composto, tá, pessoal? Não tem como correr, vocês têm que decorar, como vocês têm que decorar a fórmula de Bhaskara, né? Da equação de segundo grau, enfim, como vocês têm que decorar qualquer outras fórmulas. E aí a gente fazendo o cálculo aqui, qual vai ser a diferença? Se eu quero encontrar a taxa mensal a partir da anual. Aqui na fórmula, aqui em cima, né, vai ser 1 sobre 12. Tá? Por que vai ser 1 sobre 12 no lugar do N? Porque um mês é 1/12 do ano. Né? Um mês é 1/12 do ano. Então, quando eu quero quero calcular a taxa menor a partir da maior, eu divido por 1 dividido por 12. Fazendo esse cálculo rapidamente aqui, 1 dividido por 12 na calculadora dá 0,08333. Então, fazendo esse cálculo, 1,7959 elevado a 0,0833 dá 1,05 menos 1, 0,05 vezes 100, que multiplica para transformar em porcentagem, eu tenho uma taxa de 5%, equivalente a essa taxa anual, tá? Então, uma taxa de 5% ao mês, né, que equivale a 79,58% ao ano ou vice-versa. Você há de me perguntar o seguinte, professor, eu não posso usar calculadora no Enem, não pode. Né? Como vai fazer então, por exemplo, como é que eu vou calcular 1,79 elevado a 0,0833? Eles dão lá para vocês, tá? Lá na questão ele vai considere 1,79 elevado a tanto igual a x. Então eles têm a obrigação de te dar esse fator, esse cálculo, porque você não pode resolver com calculadora e é praticamente impossível, não é que seja impossível, mas trabalhoso, demasiadamente trabalhoso, você pegar esse valor de 1,79,59 elevado a 0,0833, calcular manualmente na mão grande. Então eles têm que lidar, como também eles vão te dar também o 1 mais 0,5 elevado a 12, ele vai dizer, considere 1,05 elevado a 12 igual a 1,7958, ou 59, que aqui já é com aproximação, tá? Eu vou aproximar aqui, porque aqui só estão 4 casas decimais, eu vou botar 59. Então, pessoal, é assim, isso aqui se chama equivalência de taxas no regime composto e simples, tá? Então, no regime simples não há muito o que se fazer, é muito simples, são taxas proporcionais, né? É uma regra de 3 simples, se um ano tem 12 meses, a taxa é X, multiplico e encontro a taxa anual, e vice-versa, divido e encontro a taxa mensal, tá bom? Agora, no regime composto, você vai ter que fazer esse exercício de memorização para estar com essa formulazinha na cabeça. Eu sugiro para vocês assim, quando vocês forem fazer a prova, vocês pegam o verso da prova do Enem, lá na última capa, onde tem um espaço branco, você vai colocando lá as fórmulas que você vê na sua cabeça. Eu vou colocar a fórmula de equivalência de juros compostos, que o professor Tassiano me explicou, e posso precisar dela. Aí você vai lá e coloca, ó, da taxa maior para a taxa menor, né, ó. Da taxa menor, da taxa menor para a taxa maior, eu elevo a N. Ao contrário, da taxa maior para encontrar a taxa menor, eu faço 1 sobre 12, né? Ou 1/12. No lugar do N, eu coloco 1/12, né? Ok? Então, é só isso que você precisa, mais uma formulazinha para decorar, professor? Como todas as outras fórmulas que você vai precisar para decorar, né? Eu uso o termo decorar, mas na verdade é memorizar. É que é a mesma coisa, é memorização. Então, pessoal, está aqui mais uma dica de juros compostos. Espero que tenha ajudado vocês nessa nossa aula, que é a nossa aula número 5, tá? E, dentro em breve, aguardem mais dicas do professor Tassiano para o Enem. Boa sorte a todos, aproveitem esse vídeo, estudem
repitam, né? Tente visualizar direito o que o professor Tassiano fez aqui, faz uma simulação, tira essa taxa de 5, bota uma taxa de 8, bota uma taxa de 10, de 12, e aí você vai exercitando, só trocando o que? Os valores das taxas, né? Para ir você exercitando. A matemática é repetições de exercícios. Quando é que eu fico craque de matemática? Quanto mais exercícios eu resolvo. Né? Como é que eu domino a matemática? Com a maior quantidade de exercícios que eu resolvo. Certo? Então, esse é o grande segredo para você desmistificar essa questão da matemática. Ok? Um abraço a todos e nos vemos na próxima aula, que será a aula número 6. Fique com Deus e até lá.